Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e hoje vamos falar de noção intuitiva de limite. Na videoaula anterior, vimos como a ideia de limite é a base dos vários ramos do cálculo. Por isso, é apropriado começar nosso estudo de cálculo examinando os limites e suas propriedades. O tipo especial de limite usado para encontrar as tangentes e as velocidades dá origem à ideia central do cálculo diferencial, a derivada, que é foco do nosso curso de Cálculo 1. Então vamos começar falando da noção intuitiva de limite. Inicialmente, faremos algumas considerações. Sabemos que, no conjunto dos números reais, podemos sempre escolher um conjunto de números segundo qualquer regra pré-estabelecida. Analisemos os seguintes exemplos de sequências numéricas. Então vamos para a primeira. Aqui nós temos 1, 3, 5, 7, 9 reticências, ou seja, os números ímpares. Observe que os termos tornam-se cada vez maiores sem atingir um limite. Dado um número real qualquer, por maior que seja, podemos sempre encontrar na sequência um termo maior. Então dizemos que os termos dessa sequência tendem para o infinito, ou que o limite da sequência é o infinito. Então podemos fazer a seguinte notação, que os termos que eu vou representar por x está tendendo ao mais infinito. Segunda sequência, nós temos aqui meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 sextos e assim por diante. Observe que os termos dessa sequência são construídos da seguinte forma. O numerador ele é igual ao denominador do termo anterior. E o denominador é uma unidade a mais do que o numerador. Então, esses termos nunca serão maiores que 1. Uma outra observação. Aqui, o primeiro termo, nós temos meio, o 0,5. Aqui nós temos o 0,666. Aqui nós temos o 0,75. Aqui o 0,8. Observe que esses termos eles crescem, mas não ilimitadamente. Os números aproximam-se cada vez mais do valor 1, sem nunca atingirem esse valor. Então, dizemos que esses termos tendem ao número 1. Agora vamos para o terceiro. Aqui nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, observe que esses termos eles tendem para o menos infinito. Quarto, aqui nós temos na sequência 1, 3 sobre 2, 3, 5 sobre 4, 5, 7 sobre 6, 7 e assim por diante. Aqui os termos da sequência oscilam sem tender para um limite. Observe, aqui nós temos o número 1, aqui temos 1,5, aqui tem o 3, aqui tem o 5 sobre 4, que é 1,25. Aqui temos o 5. Então, não podemos falar que essa sequência é crescente, né? Então, assim, podemos confirmar que os termos da sequência oscilam sem tender para um limite. Vamos falar agora do limite de uma função. Vamos analisar o comportamento da função f, definida por f de x igual a x ao quadrado menos x mais 2, para valores de x próximos de 2. A tabela a seguir fornece os valores de f de x para valores de x próximos de 2, mas não iguais a 2. Então, aqui nós temos o gráfico da função f e nós temos uma tabela com os valores de x que estão aproximando de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita. Como assim pela esquerda e pela direita? Observe que aqui nós temos o número 2. Os valores que estão aproximando de 2 pela esquerda são os valores menores que 2. Olha, 1, 1,5, 1,8, 1,9. E aqui nós estamos obtendo a imagem. Quando o x é 1,999, a imagem é 3,99701, ou seja, um número próximo de 4. Agora, quando eu estou pegando valores pela direita de 2, ou seja, valores maiores que 2, olha, 3, 2,5, 2,2, 2,1, eu estou aproximando de 2 pela direita. Observe que a imagem desses valores está aproximando de quem? De 4.
Então, quando x tende a 2, quando meus valores tendem a 2, a minha imagem tende a 4. Da tabela e do gráfico de f, que é uma parábola, mostrado na figura abaixo, vemos que, quando x estiver próximo de 2, de qualquer lado de 2, na verdade, né? Seja pela esquerda ou pela direita, temos que f de x tenderá a 4. De fato, parece que podemos tornar os valores de f de x tão próximos de 4 quanto quisermos, ao tornar x suficientemente próximo de 2. Expressamos isso dizendo que o limite da minha função f de x, que é quem? X² menos x mais 2, quando x tende a 2, é igual a 4. Então, vamos lá. Pessoal, em geral, podemos usar a seguinte notação. Muitas vezes, os alunos têm dificuldade em entender a definição, algumas notações, mas vamos tentar associar essa definição ao exemplo anterior. Então, de forma geral, nós temos a seguinte definição. Suponha que f de x seja definido quando está próximo ao número a. O número a, no exemplo anterior, era o 2. Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que contenha a, exceto, possivelmente, no próprio a. Então, escrevemos limite da função f de x quando x tende a A é igual a L. Se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L. Foi o que a gente fez anteriormente, né? Tão próximos de L quando quisermos. Esse L lá no nosso caso era o 4. Então, a gente conseguiu aproximar do número 4 tanto quanto a gente quis, tornando-se o x suficientemente próximo de A, que no nosso caso lá era o 2, por ambos os lados de A, mas não igual a A. A grosso modo, isso significa que os valores de f de x tendem a L quando x tende a A. Em outras palavras, os valores de f de x tendem a ficar cada vez mais próximos do número L à medida que x tende ao número A, por qualquer lado de A. Mas lembrando que o x é diferente de A. Então, aqui, né, olha, os valores de f de x tendem ao L, que no nosso caso aqui tendem ao 4, isso estou falando do exemplo anterior, quando x tende ao 2, né, tende ao A. Uma notação alternativa para esse limite é o seguinte, olha, limite de f de x quando x tende a A é igual a L, a anotação pode ser feita da seguinte forma. A minha função f de x tende a L quando x tende a A. Pessoal, é importante que vocês entendam cada detalhe da definição. Então, na frase mas x diferente de zero na definição de limite, significa que, ao procurar o limite de quando x tende a A, nunca vamos considerar o x igual a A. Na verdade, não precisa sequer estar definida quando x igual a A. A única coisa que importa é como f está definida próximo de A. Então, aqui na figura abaixo, nós temos os gráficos de três funções. Note que nessa parte C, f de A não está definida. A imagem de A aqui, observe que é bolinha aberta. Então, nós não temos a imagem do A. E na parte B, o f de A ele é diferente do L. Olha aqui, ó, a imagem de A aqui é esse valor, né? Que é um valor menor que ele. Na parte A, o f de A é que está definido que é igual a L. Tá? Então, temos que, em cada caso, não importando o que acontece em A, é verdade que o limite da minha função f de x, quando x tende a A, é igual a L. Né? Em qualquer lado que você estiver aproximando o x do valor a sua imagem vai estar aproximando de L. Ok? Exemplo 1. Seja y igual a 1 menos 1 sobre x. Aqui nós temos uma tabela com alguns valores e o gráfico dessa função. Vamos analisar os dois. Analisando primeiro a tabela, aqui nós temos alguns valores para x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 500, 1000. Então, os valores estão aumentando. Quando eu escolho x igual a 1, nós vamos ter 1 menos 1, 0.
Quando escolho x igual a 2, nós vamos ter 1 menos meio, que é meio. E assim por diante, né? Observe que os valores de y estão aumentando. Olha, 0, meio, 2 terços, 3 quartos, 4 sobre 5. E mais ainda, né? O numerador ele é sempre menor do que o denominador. Então, nós conseguimos perceber que esses valores estão crescendo e que eles estão aproximando de 1. Agora, escolhendo valores para x, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 100, ou seja, valores que estão tendendo ao menos infinito. A imagem vai ser o quê? Quando x é menos 1, nós temos 1 menos. Com menos vai ficar mais, então fica 1 mais 1 dá 2. Quando x é menos 2, aqui vamos ter 1 mais meio, que dá 3 sobre 2. E observe que esses valores eles estão decrescendo. Olha, 2, 1,5. Quando eu escolho o menos 3, aqui eu tenho 4 sobre 3. Ou seja, olha, o numerador ele é maior que o denominador. Mas é possível ver que esses valores estão se aproximando de 1. É possível ver no gráfico também. Olha, escolhendo o valor de x positivo, nós temos uma imagem aqui próxima de 1, mas menor que 1. Se você escolhe um valor maior ainda, a imagem vai estar cada vez mais próxima de 1. Escolhendo um valor negativo para x, nós temos uma imagem aqui que é maior que 1, mais próxima de 1. Agora, se você escolhe um valor menor ainda, a imagem vai estar mais próxima de 1. Assim, podemos falar que essa função tende para 1 quando x tende para o infinito ou menos infinito, né? Para o mais infinito ou para o menos infinito. Basta observar as tabelas, né? E o gráfico para constatar que y tende a 1 quando x tende ao mais ou menos infinito. Podemos fazer a seguinte notação. Limite dessa função quando x tende ao mais infinito ou menos infinito é igual a 1. Exemplo 2. Seja a função y igual a x ao quadrado mais 3x menos 2. Então, nós temos aqui o gráfico, que é uma parábola, e duas tabelas, né? Observe que quando a gente está escolhendo valores de x, 1, 2, 3, 4, ou seja, quando os valores de x estão tendendo ao mais infinito, a imagem está acontecendo aqui, olha, aqui é 2, 8, 16, 26, 38, 52, ou seja, os valores de y estão tendendo ao mais infinito também. Agora, quando eu escolho valores para x, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ou seja, valores de x tendendo ao menos infinito, observe que a imagem, menos 4, menos 4, menos 2, 2, 8, 16, está tendendo para o mais infinito. A gente pode ver isso no gráfico, né? À medida que eu escolho um valor para x, a imagem vai ser um valor positivo aqui. Quando eu escolho um valor maior ainda para x, eu vou ter uma imagem maior ainda. Isso significa que quando x está tendendo para o mais infinito, o y também. Se eu escolho um valor negativo aqui para x, eu vou ter uma imagem, nesse caso aqui, né, do exemplo, vou ter uma imagem positiva. Se eu escolho um valor menor ainda, a imagem também vai ser maior ainda. Então, temos que y tende ao mais infinito quando x tende ao mais infinito ou menos infinito. E a notação é limite dessa função quando x tende ao mais ou menos infinito é igual a mais infinito. Vamos para o terceiro e último exemplo. Seja a função y igual a cosseno de 1 sobre x. Então, nós temos uma tabela com alguns valores em relação a essa função e o gráfico da função. Observando o gráfico dessa função e essa tabela, podemos afirmar que os valores de cosseno de 1 sobre x oscilam entre 1 e menos 1 infinitas vezes quando x tende a zero. Então, através do gráfico aqui é mais fácil de ver, né? Olhando a tabela, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos escolher alguns valores para x aproximando de zero. Então, vou escolher aqui 1 sobre π, que dá ali aproximadamente 0,3. Quando eu coloco aqui, né, no lugar do x 1 sobre π, vai ficar cosseno de π, que nós sabemos que é menos 1. Agora, eu vou colocar no lugar do x, vou colocar 1 sobre 2π, que dá ali aproximadamente 0,1. Então, observe que o valor está diminuindo, e quando eu coloco aqui 1 sobre 2π, nós sabemos que cosseno de 2π é 1. Agora, colocando 1 sobre 3π, que é aproximadamente 0,106, nós vamos ter como imagem menos 1. Diminuindo mais o número ainda, né? Colocando 1 sobre 4π, que é aproximadamente 0,07.
Então, à medida que eu for colocando 1 sobre 5π, 1 sobre 6π, significa que o x está aproximando de zero, está tendendo a zero, só que minha imagem está oscilando aqui, olha, menos 1, 1, menos 1, 1. Então, podemos afirmar que o limite do cosseno de 1 sobre x quando x tende a zero não existe. Esse é um exemplo um pouco diferente. Nós vamos trabalhar com esse exemplo mais na frente. Pessoal, os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro do Sturt Cálculo 1 e também do livro Cálculo A da Diva. Um grande abraço e até a próxima videoaula.